Boa noite a todos os amigos, todas as amigas que nos acompanham em mais esta palestra, deste curso de treinamento, de capacitação continuada, que vem sendo realizado pela direção do foro aqui da Seção Judiciária de São Paulo, uma parceria entre o Núcleo da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, o NUES, juntamente com a Central de Conciliação de São Paulo, a SECOM, e o Centro de Justiça Restaurativa, o SEJURE. E eu agradeço aqui especialmente aos colegas juízes Caio Moisés, Bruno Takahashi e Kátia Roncada pelo fomento dessa parceria que tanto tem contribuído para o treinamento dos nossos conciliadores, mediadores e dos facilitadores em justiça restaurativa. No dia de hoje, nós temos a grata presença da doutora Fernanda Bragança, que irá nos brindar com a palestra Justiça Digital e Meios Consensuais. Neste momento, cumprimentando a nossa palestrante, agradecendo pela oportunidade do aprendizado e do convívio saudável, eu abro a palavra ao ilustre colega e companheiro dessa jornada de palestras, Dr. Bruno Takahashi, para que faça sua saudação inicial. Dr. Bruno, por favor, o senhor está com a palavra. Obrigado, professor Fernando. É uma alegria estar com você e com os demais todos aqui nesse ciclo de palestras, nossos encontros quinzenais, que dessa vez foi até semanal, então a gente já se encontrou semana passada, estamos aqui novamente. Eu queria agradecer a todas e a todos, né, o Grupo Escola, a direção do foro, o SEJURE, Centro de Justiça Restaurativa, o pessoal da SECOM. Em especial hoje agradecer a professora Fernanda Bragança, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar desse tema Justiça Digital e Meios Consensuais, que eu costumo brincar com ela, que normalmente a gente que é mais velho fala disso como imigrantes digitais, né? E sempre a gente fala com certo preconceito, porque quando a gente cresceu, a gente não tinha toda essa tecnologia, então a gente não tem aquela facilidade de lidar com as coisas e acaba, às vezes, emitindo um juízo preconceituoso. Mas ela, como já é nativa digital, ela pode nos dar as informações de uma pessoa que cresceu com isso e já acha natural ficar fazendo conciliações virtuais, ficar usando o avatar, tudo. Então, acho que é nesse espírito que eu gostaria de agradecer e tenho certeza que a gente vai aprender bastante com as pesquisas e com a prática da professora Fernanda. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Bruno. Neste momento, então, eu gostaria de estar trazendo algumas informações para o nosso público que está acompanhando o evento no YouTube. Então, esse evento está sendo gravado e transmitido ao vivo no canal da Justiça Federal de São Paulo, no YouTube. Informamos que perguntas e comentários podem ser feitos no chat e são muito bem-vindos. Ao final da palestra, nós vamos poder repassar essas perguntas e elogios, sugestões, críticas para a nossa palestrante, para que a gente possa enriquecer ainda mais o evento de hoje. A gente gostaria de informar também que no decorrer do evento será disponibilizado no chat do YouTube um link do formulário de confirmação de presença. Eu passo agora, então, a leitura do currículo resumido da nossa ilustre palestrante de hoje, doutora Fernanda Bragança, que é pesquisadora do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV, Faculdade Getúlio Vargas. Ela é doutora em Direito pela Universidade Federal Fluminense e pesquisadora visitante da Universidade de Paris, no Panteão de Sorbonne. É mediadora na FGV Mediação. É advogada e professora de cursos de pós-graduação lato sensu. Doutora Fernanda, com imensa satisfação, passamos a palavra agora à senhora para discorrer sobre esse tema tão atual, tão importante, que conjuga duas abordagens que são muito importantes para todos nós que estamos trabalhando na seara dos métodos de soluções adequadas de conflitos. A justiça digital
e os meios consensuais. Doutora Fernanda, só está com a palavra. Fique à vontade. Boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite ao doutor Bruno, doutor Fernão, a todos da Justiça Federal. Então, é uma honra estar aqui hoje para tratar desse tema, que é também o tema que foi meu objeto de estudo no doutorado. Então, é um assunto que me traz muita satisfação e muito interesse, né, de um estudo contínuo. E, para não perdermos mais tempo, né, vou iniciar, e como vamos tratar aqui também de meios consensuais, vou pedir a gentileza e a colaboração aí do Dr. Bruno para me ajudar no compartilhamento de alguns slides que eu preparei, né, para a nossa reflexão aqui hoje, né. Bom, pode seguir, por favor, Bruno. Então, eu inicio, basicamente, esse nosso encontro aqui, trazendo duas imagens, né, que estão no momento seguinte, da justiça digital na França. Essas são duas imagens, né, que foram tiradas esse ano, duas fotos, e que me chamaram bastante atenção, sobre informações da justiça, né, nos pontos de ônibus de Paris. Eu passei uma parte do meu doutorado lá, e a França realmente, desde 2014, ela tem um interesse, né, e procedeu a diversas reformas legislativas para implantar uma justiça digital. E em 2020, né, isso teve o seu ápice, né, digamos assim, com a unificação e com um site institucional próprio, único, muito acessível, né, e isso gera hoje um acesso do cidadão em diversos pontos, né, da cidade. Então, realmente, o objetivo é aproximar o cidadão da justiça, levar a justiça, né, trazer as diversas abordagens para a tutela do direito, né, e numa linguagem simples, numa linguagem acessível, o que não significa, né, unicamente uma linguagem digital, né, isso eu vou trabalhar um pouco aqui hoje, né, ao longo desse nosso encontro. Então, na França, particularmente, começando por lá, né, para depois eu fazer um link aqui com o Brasil, justamente o objetivo é trazer essa perspectiva de que a justiça não para. Então, é um acesso, né, que o cidadão pode ter 24/7, né, com o objetivo de facilitar a orientação dos jurisdicionados, e também todas as reformas que aconteceram foram com a perspectiva de simplificar procedimentos e de levar o cidadão a procurar a justiça no momento mais inicial ao conflito, né, no momento preventivo à própria judicialização, mostrando todas as formas, né, em que são possíveis, né, que podem ser usadas para solucionar conflitos, e ainda deixando mais claro, né, quais são os casos em que o cidadão não precisa se valer de advogado, em que ele pode acessar diretamente, pode peticionar diretamente, né, pode acessar diretamente o juiz, né? Tudo isso feito na forma de dossiês, né? Então, são fichas explicativas sobre os casos mais frequentes, e aí estão particularmente os casos de família, né, casos de indenização simples, né, em que o cidadão consegue ter acesso a essas informações. E ainda, né, deixando claro que a judicialização seria a última via, né? Então, o judiciário seria a última instância nesse sentido, só realmente quando não fosse possível buscar uma solução alternativa, né, uma solução adequada, e com destaque aí para a mediação e conciliação, que tem um particular interesse, né, aqui para nós no dia de hoje. Nesse portal, né, que é o justice.fr, é possível também entrar em contato com profissionais, né, e é direcionado a canais de conciliadores, de mediadores, né, também de advogados. Então, o que a gente percebe é que há uma integração, né, muito harmônica entre as instituições, entre os diferentes atores, né, da justiça.
E nessa figura particularmente, isso fica muito evidente, né? Isso são algumas imagens, né, desse site, que é bastante interativo, né? Em que, então, o cidadão ele pode clicar, né? Pode, então, chegar ao link que mais lhe interessa, né? Então, se ele quer ter acesso a uma conciliação, a uma mediação, se o caso dele realmente está mais ligado à violência, né? Enfim, e aí esses círculos, né, são os casos ou as temáticas, né, em que o assunto do conflito, né, se enquadra. E então, ao clicar, né, nesses assuntos, o cidadão consegue ter um panorama de como ele é tratado no âmbito da justiça. Bom, pode seguir, por favor, doutor Bruno. Bom, então essas são as fichas, né, que estão disponíveis no site. Além disso, o cidadão também ele pode fazer, tem alguns simuladores, né, que eles chamam cálculos, né, de gastos, né, cálculos do montante a receber. Então, qual é a expectativa que ele pode ter quando ingressa com uma ação no judiciário, ou ainda qual é a expectativa que ele pode ter, né, para levar esse valor a uma solução autocompositiva. E isso permite, né, que o cidadão ele chegue, né, a uma mesa de negociação munido de muito mais informações, né, do que muitas vezes ele consegue obter com pesquisas individuais, né, e até lembrando que muitas vezes ele nem consegue fazer e nem tem esse alcance, né. Então, enfim, é realmente algo que permite que o cidadão, né, seja empoderado, né, e chegue com informações mais úteis e mais apropriadas, mas, claro, sem dispensar nisso, né, o advogado. O advogado continua tendo seu papel fundamental para a tutela dos direitos, né, mas simplesmente para que o cidadão ele esteja mais, né, informado e munido de informações realmente necessárias, né, até para que ele possa entender e investir, né, num procedimento autocompositivo, tá? Então, essa é a ideia geral. E nesse site também, né, eles chamam de Point Justice, né, tem uma parte que é somente de acesso, né, de acesso à justiça, e foi muito interessante porque eles unificaram, né, todas os centros, né, todos os núcleos que, de alguma forma, forneciam algum tipo de orientação aos cidadãos, né? Então, hoje existe uma denominação comum, né? Isso é algo muito simples, né, de ser feito, mas gerou um impacto extremamente relevante, né? Porque hoje os cidadãos sabem exatamente qual a porta a procurarem para informações, para orientações, ainda em âmbito extrajudicial. Tá? Então, tudo isso foi unificado e esse Point Justiça, ele congrega defensoria pública, congrega advogados, congrega mediadores e conciliadores, enfim, né, congrega órgãos que atuam, né, no sistema de justiça, então, órgãos de defesa do consumidor, né, enfim, todos esses agentes estão ali reunidos, né, e o consumidor e o jurisdicionado, o cidadão, a depender do seu conflito, ele, então, consegue contato direto com essas pessoas, né, de uma forma muito mais simples. E na justiça, né, aí, particularmente com o caso, né, dos consumidores, né, que chama a atenção, existem diversos órgãos, né, e isso, quando nós refletimos, ao mesmo tempo, né, em que o sistema ele gera uma proteção para o consumidor, existem tantas portas, né, que não há muito bem uma certeza ou até mesmo uma segurança em qual delas, né, em qual desses órgãos recorrer, em qual desses meios prosseguir, né? Então, essa unificação, ela foi paradigmática nesse sentido porque deu essa clareza, essa uniformidade, esse direcionamento mais evidente, né, para aqueles que procuram uma tutela dos seus direitos, né? E aí essas maisons de justiça, né, que foram substituídas, então, foram unificadas, né, sobre esse único nome, né, que é Point Justice. Pode seguir, por favor.
Bom, e aí o site também traz um detalhamento muito interessante sobre a conciliação e a mediação, traz uma diferença muito clara entre os dois institutos, quando usar um e outro, né, numa linguagem muito acessível, qual é o embasamento jurídico, né, isso chama atenção porque o cidadão ele tem um contato já muito claro, já muito imediato, né, que são meios que funcionam, que estão amparados pelo Poder Judiciário, e já nesse dossiê, né, nessa espécie de dossiê que está no site, ele também tem acesso a informações quando é necessária a homologação do acordo e já pode, inclusive, solicitar uma conciliação e uma mediação para o seu caso. Tá? Tudo isso de forma eletrônica e bem simples, né? Pode seguir, por favor. Bom, então, nesse quadro, né, fica mais claro nesse sentido, não só a mediação e a conciliação, eles também apresentam outros meios, né, de solução de conflitos, mas, de todo modo, a ênfase são nesses dois métodos. E tudo isso, né, deixa muito evidente os fundamentos da justiça digital, ou de uma justiça digital, que tem como foco o usuário. Né? Então, uma justiça digital não é uma justiça desumanizada, não é uma justiça distante. A tecnologia ela tem que estar a serviço do cidadão e a serviço dos servidores e magistrados, né, de todos os atores do sistema. Ela é um recurso, tá, para simplesmente facilitar, né, a tutela jurídica. Não é algo que vem para criar mais uma barreira, não é algo que vem para dificultar. E por isso, né, o sistema que foi pensado na França e que também é o sistema brasileiro, a ideia de justiça digital é de uma justiça facultativa. Né? Isso fica muito claro nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, tanto com relação à criação dos juízos 100% digitais, quanto dos núcleos de justiça 4.0. O caminho digital é um caminho facultativo, que a parte deve optar, tá? É sempre mais um recurso, mais um caminho disponível àqueles que têm já esse acesso à internet, né? Esse acesso facilitado e essa familiaridade, né? com a rede. Então, no mês passado, inclusive, eu estava num congresso na Universidade de Vigo, e a primeira pergunta que... Apresentei um trabalho sobre justiça digital, e a primeira pergunta que me foi feita é como é possível pensar numa justiça digital no Brasil, considerando todas as discrepâncias, né, e dificuldades que existem, né, num território com tantas, né, disparidades, sobretudo no acesso à internet, né? E essa questão, ela é, digamos, facilmente respondida, tendo em vista que é mais uma opção à parte. Então, a perspectiva do CNJ, das metas de gestão mais recentes, né, metas de gestão mais recentes do Conselho, é colocar a justiça digital simplesmente como algo que deve ser implementado, né? Enfim, não é o fato de que algumas pessoas não têm acesso à internet, ou não, alguns advogados não estejam tão familiarizados com essa ferramenta, que o judiciário não deve avançar, né, por esse caminho. Bom, e também mais recentemente, né, no ano de 2020, o CNJ ainda publicou 2 resoluções que são muito importantes nesse sentido, que é a resolução 335, né, que instituiu a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, que é a PDPJ, que tem aí como premissas, né, o compartilhamento, a integração, o desenvolvimento tecnológico comunitário, e a resolução 358, que cria esse sistema informatizado de resolução de conflitos por meio da mediação e da conciliação. Então, são resoluções que mudam um pouco o paradigma da mediação e da conciliação online, né? Sobretudo porque a resolução 358, ela estabelece alguns requisitos para
para as plataformas de mediação e conciliação. Então, nesse sentido, a forma, né, ou o formato com que as conciliações e mediações estavam ocorrendo nos tribunais, ou vinham ocorrendo até então nos tribunais, não mais atendem a essa série de requisitos que o CNJ estabeleceu, né, para que essas sessões possam acontecer, né? E isso chama atenção por quê? Porque a resolução 358, ela dialoga diretamente com a 335, e as plataformas de solução digital de conflitos, elas devem poder ser disponibilizadas, né, devem poder ser compartilhadas nessa PDPJ. Então, a ideia é que o tribunal que crie uma plataforma ou que contrate uma plataforma da iniciativa privada, isso também é possível. Ele, ao fazer isso, ele passa a ser o dono, né, daquela plataforma, e com isso ele possa compartilhá-la, né, nessa PDPJ, e outros tribunais possam utilizá-la, né? Essa é uma ideia, inclusive, que já vem sendo bastante utilizada na questão da inteligência artificial, né, e que chega agora a essas plataformas de solução de conflitos. E isso coloca desafios grandes, né, em termos de gestão judiciária, porque até então as sessões de mediação e de conciliação elas vinham ocorrendo por meio de plataformas de videoconferência, né, como nós estamos aqui hoje. No entanto, né, não é possível, né, compartilhar esses sistemas, né, na PDPJ, né, justamente porque não se tem acesso ao código-fonte, né, então uma série de dificuldades por serem sistemas de terceiros, né. Então, a ideia é que os tribunais sejam, né, se apropriem desses sistemas, né, criem os seus sistemas ou contratem soluções, né, e com isso não tenham dependência tecnológica de terceiros. Então, isso coloca um desafio porque é uma mudança, né, brusca na forma como até então vinha caminhando, inclusive durante a pandemia, e caminhando muito bem, né? Só que o CNJ colocou aí um outro passo, né? Deu um outro passo em relação, um passo mais elevado e mais robusto em relação a essa solução digital de conflitos. Então, nós podemos seguir aí, por favor, doutor Bruno, para... Então, com relação, só para destacar o que já vem ocorrendo em relação à inteligência artificial, né? Alguns tribunais, então, o Tribunal de Rondônia, por exemplo, vem desenvolvendo inteligência artificial, já vem compartilhando com outros tribunais que vem se adaptando, né? E que vem utilizando essa ferramenta, né? E isso está ficando cada vez mais comum. Então, justamente a ideia é que outros tribunais não invistam, né, num sistema, numa ferramenta que vai executar a mesma função, né? Então, isso particularmente a Fundação Getúlio Vargas fez o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, realizou uma pesquisa em 2020, né, a primeira fase. Hoje nós estamos finalizando a segunda, né, só compilando os dados sobre a inteligência artificial nos tribunais, e nós verificamos justamente isso, né? Então, essa preocupação, primeiro, o judiciário ele faz o investimento e tem feito um investimento crescente em tecnologia, né? Então, hoje, mais da metade dos tribunais brasileiros, por exemplo, tem ferramentas de inteligência artificial para alguma atividade judiciária, né? E as mais diversas possíveis. Posso até destacar aqui, no nosso âmbito, né, em relação à conciliação e à mediação, que a Justiça Trabalhista ela vem utilizando inteligência artificial para minerar dados, para selecionar processos que tenham mais tendência, né, à conciliação, para verificar o percentual de sucesso, né, da mediação e da conciliação. Enfim, então, é uma aplicação bastante interessante que vem se dando na Justiça do Trabalho. Essa pesquisa ela foi uma pesquisa bastante abrangente, ela teve uma amostragem bem grande em tribunais superiores, TRFs, TJs, né, TRTs. Então, teve uma resposta bem positiva, né, de 98% aí dos tribunais responderam a essa pesquisa. Então, é bem interessante verificar que
de um lado, o judiciário brasileiro ele tem um peso importante, né, em termos de tecnologia, tem investido cada vez mais isso, e como ferramentas muito sofisticadas, como inteligência artificial, já estão aí, de alguma forma, auxiliando nesses procedimentos consensuais, né, ainda que direcionando, né, a mediação e a conciliação. Nesse momento, né, esse é um projeto da Justiça do Trabalho. Bom, mais adiante, nós vemos que o CNJ também criou mapas, né, ou painéis de acompanhamento com relação à implantação do juízo 100% digital e do núcleo de justiça 4.0, né? E aí a área federal tem aí mais de 30% já de serventias com juízos 100% digitais, o que é um número importante, né, e com tendência de crescimento. E claro que é importante notar que, ainda assim, alguns tribunais ainda têm uma dificuldade maior na implementação, alguns TRFs, né, particularmente, na implementação desses juízos, né? Mas, em todo caso, isso está sendo monitorado de perto pelo CNJ e a perspectiva é que alcance aí toda a Justiça Federal. A Justiça Estadual está um pouco mais avançada nesse sentido. Pode seguir, por favor, Bruno. Pode passar mais um. Bom, e aí no relatório Justiça em Números, mais recente do CNJ, nós temos alguns números importantes em relação ao índice de conciliação, né, em todos os ramos da justiça, particularmente na Justiça Federal. Então, nós temos 12,1% no TRF3, né, particularmente nos processos de conhecimento, 0,5% na execução, o que é acima da média, né, em termos de Justiça Federal, é um número importante. E ainda assim, na execução, a dificuldade é presente em todos os tribunais, né? O uso de meios consensuais na fase de execução ainda é um obstáculo que é crescente, né, o uso, mas ainda assim são quantitativos menos expressivos, né? Ainda que esses índices de conciliação, né, preciso dizer que precisam ainda ser melhor trabalhados, né, pelo próprio CNJ, né, ainda não há uma diferença do que é encaminhado à conciliação, do que é encaminhado à mediação, né, isso, sem dúvida alguma, é algo que precisa ser feito, né, na medida em que todos os casos são alocados como índice de conciliação. E a justiça ainda tem, e aí todos os ramos ainda encontram também uma dificuldade de analisarem os dados em relação aos procedimentos pré-processuais, né, ou até extrajudiciais. Essa nomenclatura pode variar, né, de tribunal para tribunal, mas ainda existe uma dificuldade de compilar esses dados, né, e até de tornar, do CNJ mesmo, né, tornar esses dados mais disponíveis, né? Então, com relação ao âmbito pré-processual, que é particularmente bem importante, onde nós teríamos uma ideia de quantos casos, né, de quantos conflitos, né, quantos litígios foram evitados, né, ainda não é possível ter uma dimensão muito clara desse número, sobretudo em escala nacional. Outro dado que chama atenção em relação à justiça em números, né, e aí particularmente na Fundação nós estamos nos debruçando particularmente sobre isso, que o índice de conciliação ele apresenta uma tendência de queda, né? Sobretudo aí em 2019, 2020, né? É possível entender até em relação à questão da pandemia. Houve uma dificuldade clara, né, inicial de continuação desses procedimentos, mas é uma tendência de queda, né? Chegou ali no seu maior patamar em 2016, então já tinha um tempo da resolução 125 do CNJ, um ano após lei de mediação, Código de Processo Civil, mas chama atenção o fato de que esse índice está em queda, né? Então, realmente é um desafio no âmbito dos sejusques,
no âmbito dos núcleos de conciliação, o fato de que esse índice está caindo. São muitos desafios, no sentido de que ainda são poucos os casos encaminhados à conciliação e mediação pelos juízes, né? Isso é uma constatação prática, né? Uma verificação prática. Ainda existe muita resistência, né, por parte de alguns advogados, né? Ainda existe muita dificuldade de implantação, mas precisa estar atento para que os meios consensuais possam ter aí uma revitalização, né? Então, esse dado chama atenção, ainda é um momento inicial, né, da queda, então é possível aí pensar em medidas e iniciativas, né, para retomar, né, essa tendência de crescimento desses meios consensuais. Bom, e aí particularmente a série histórica do TRF3, né, que teve uma elevação importante, né, em 2019, 2020 seguiu um pouco aí, todos os tribunais tiveram essa questão da pandemia, então passaram por essa tendência de queda, né, mas ainda assim, em escala nacional, o problema precisa ser colocado, né? Pode seguir, por favor. Bom, e aí fazendo um link, né, um pouco com essa experiência da França, né, mais evidente, o que torna bastante claro, né, a preocupação lá e que chega aqui, né, mais recentemente, é com a questão de revitalização do sentido de cidadania na justiça. E no âmbito dos sejusques, isso tem um caráter muito relevante, né, mas ainda assim pouco explorado ou pouco valorizado em termos de dados ou em termos até de experiências, né? Então, o que se poderia pensar, né, e no âmbito federal existe uma gama importante, né, de conflitos em que isso poderia ser aplicado, né, sobretudo aí sistema financeiro de habitação, outros contratos, né, até com a Caixa Econômica, enfim. Então, há uma série de medidas que podem ser implantadas com a disponibilização de serviços ou informação, orientação, ajuda aos cidadãos, né, esses atendimentos, de forma que isso também gere dados, né, gere essa expansão da cidadania no âmbito da Justiça Federal, né, e aqui particularmente. Então, isso ficou muito evidente, né, mais recentemente, com a publicação da lei do superendividamento, né, com esse resgate da cidadania nos sejusques, com o entendimento, né, de que alguns conflitos não são eminentemente jurídicos, mas têm uma perspectiva também social, econômica, né, e até psicológica. Então, é importante trazer esse aporte de outros profissionais e até de outras instituições parceiras, né, para que esses serviços, para que esse atendimento ele possa ser, então, ampliado, ele possa ser multidisciplinar e ele possa oferecer também uma tutela dos direitos, né, já numa fase bem incipiente do conflito, né, para que não precise ser judicializado. E, com isso, alcance, né, um maior número de pessoas, né. Então, essa é uma reflexão importante, né, que se coloca nesse momento, com o resgate, portanto, da perspectiva cidadã ou valorização, né, ainda maior dessa perspectiva cidadã dos sejusques. Então, trazendo um pouco aí algumas experiências, né, de mediação e conciliação online, trago, então, um estudo, né, que foi feito no Reino Unido. Ele envolveu particularmente a mediação civil e empresarial, mas é um estudo recente, mas é importante, ele aponta, né, para algumas direções que se deve ter em conta. Primeiro, ele aponta para um crescimento do uso, né, da mediação e da conciliação online. Isso não vai ficar mais restrito à questão da pandemia, vai ser mais utilizado. E também ele mostra que tem uma tendência de maior adesão tanto das partes quanto dos advogados nesses procedimentos online. Tá? Então,
Isso é uma dificuldade particularmente, né, que alguns mediadores e conciliadores relatavam, né, na prática presencial, mas ficou mais evidente na pandemia, né? Essa adesão, essa maior participação, tanto de advogados quanto das partes, nesses procedimentos online. E não há também uma mudança de perspectiva com relação aos custos, tá? Então, com relação ao custo, não há nenhuma preocupação, mas há sim uma mudança de perspectiva para um crescimento aí ainda maior da mediação e da conciliação na esfera online. Em seguida, eu trago alguns casos, né, para trazer um pouco aí a visão do mediador também do advogado, né, que o crescimento da mediação e da conciliação online. Esses casos são casos em que a Fundação participou diretamente, né, particularmente a iniciativa FGV Mediação, são casos relacionados à recuperação de empresas, mas só para ter uma dimensão em termos de escala, né, o que o ambiente online ele proporciona. Então, esse foi o caso da Oi, atingiu aí mais de 84 mil credores, foi em escala até internacional, no Brasil e em outros países, teve um número de acordos assinados muito importante, né? Então, foi uma experiência bem positiva, e sem dúvida alguma, se não tivesse essa facilidade das plataformas, né, para gerir esses procedimentos de mediação e conciliação, ficaria muito difícil, né, atingir todos esses locais, contactar todas essas pessoas, na medida em que essa recuperação envolveu aí uma gama muito grande de credores. E até inicialmente, né, nesse projeto, nós esperávamos um número menor, né, lidar com um número menor de credores, e nós vimos que ao longo aí do projeto, isso teve uma crescente que nos animou bastante. Então, em termos de escala, é um caso até paradigmático, né? Foi um caso até bem importante. Então, em termos de escala, dá para se ter uma ideia aí dos efeitos, né, de sessões online de mediação e conciliação. E, em seguida, né, tem dois casos também de recuperação de empresas, um de uma construtora e um de uma editora, né, de uma empresa do ramo editorial, e aí em que fica bem notória a ampla participação, né, dos advogados e das partes, a adesão a esses procedimentos, e também o tempo ágil em que esses casos foram resolvidos, né? O caso da construtora foi um caso em que as propostas eram bem complexas, tá? Ainda assim, todos esses 82 processos foram geridos em aproximadamente um pouco menos de 2 meses. E no caso da editora, foi um caso mais simples, as propostas eram mais simples, e em 2 semanas tudo foi finalizado, tá? Então, só para ter, né, alguns dados aí de experiências que aconteceram, né, e dados que não estão, e que são importantes, né, para incentivar o uso da mediação e da conciliação online nesse potencial aí, tanto em termos de celeridade, como em termos de facilidade de contato com as partes, enfim, e até de adesão, né, isso é muito importante. Então, e aí nós fizemos também uma pesquisa de satisfação com os usuários, e foi também bem interessante, porque as partes relataram que se sentiram muito bem acolhidas, que o ambiente virtual digital não foi um adversário, pelo contrário, então puderam sentir o acolhimento dos mediadores nesses, né, mesmo por plataformas virtuais. Então foi uma experiência, uma constatação boa, né, de seguir nesse sentido. Então não há mesmo que se investir nesse meio, claro. E aí, né, retomando um pouco uma ideia que eu já tinha trazido no início, sempre com a perspectiva de que a justiça digital, ela não é o único caminho, ela é mais um recurso, ela é mais uma ferramenta disponível. Então, nos casos realmente em que as partes solicitarem ou desejarem seguir pelo ambiente presencial, ele precisa estar disponível, né, ele deve estar acessível, deve ser possível realizar essas sessões no ambiente presencial. Então, esse é o caso da editora, né, alguns números, né, então, um pouco dessa experiência, pode fechar. E aí,
Pode seguir, por favor, Bruno. Então, é isso, é um pouco do que eu vim relatar aqui hoje, né? Espero que tenha sido, né, que tenha sido claro, que tenha sido bastante produtivo. Agradeço novamente o convite, tanto do Dr. Bruno quanto do Dr. Fernão, enfim, a todos da Justiça Federal que me auxiliaram bastante hoje, e fico à disposição, então, para dúvidas e comentários. Muito obrigada. Muito grato, doutora Fernanda, pela contribuição, por trazer um pouco da experiência que a senhora vem adquirindo, angariando na sua caminhada de estudos, de aprimoramento, capacitação. E para nós, a meu ver, são dados muito significativos, que muito enriquecem a nossa caminhada. E eu mesmo já pude ter um outro olhar a respeito do tema. Eu que estou mais direcionado dentro da instituição a atuar com a justiça restaurativa e trabalhando no Sejuri, né, no Centro de Justiça Restaurativa, mas venho aprendendo muito nesse ciclo de palestras a respeito da grande relevância da conciliação e da mediação nos tempos atuais, para que a gente possa ter esperança numa entrega da prestação jurisdicional de qualidade, efetiva, cada vez mais consensual, pacífica e humanizada. Então, agora eu passo a palavra a quem realmente entende do assunto e tem muito para contribuir também, Dr. Bruno Takahashi. Por favor, Dr. Bruno. Obrigado, Fernando. Na verdade, eu não entendo muito desse assunto específico, eu acho que eu não entendo nada, né? Que é basicamente uma realidade que acho que é muito nova, pelo menos para mim, para a gente aqui em São Paulo, que a gente sempre foi forçado um pouco a aprender por conta da pandemia. Eu estou vendo que eu agradeço a Fernanda pela palestra, pela brilhante exposição, nos trouxe muitas novidades e nos mostrou algumas coisas que a gente vinha pensando, talvez intuitivamente na SECOM, mas que a gente não tinha esse fundamento. Por exemplo, a ideia de que o setor de cidadania ele integra essa ideia mais ampla de acesso à justiça e também é um serviço que deve ser prestado ao cidadão, ao jurisdicionado, inclusive pelo Estado, né? Não é uma coisa que deve ser relegada simplesmente à iniciativa privada. Mas eu vi que tem uma pergunta aqui que eu vou passar, mas eu tenho uma dúvida só que eu gostaria de fazer como provocação até. Eu ouvi falar que algumas pessoas entendem que a tecnologia, essa parte digital, seria uma quarta parte, né? E, sinceramente, eu não li muito sobre o assunto, mas eu não consigo entender por que na digital você pode considerar essa parte como uma quarta parte e na presencial você não considera, por exemplo, o processo como uma quarta parte. A gente costuma considerar as pessoas, os atores, como partes e o processo como processo. O que tem de diferente na tecnologia que permite considerar como se fosse uma quarta parte? É uma dúvida que eu tenho. Por que o meio vira parte aí nesse caso? Bom, eu agradeço pela pergunta. Esse é um debate, né? E não só uma pergunta, né? Mas é um desafio, né? Responder, porque essa é uma questão que aparece num intenso debate na literatura internacional, né? Se a tecnologia é realmente uma quarta parte. E, primeiro ponto, o que é uma resolução digital de conflitos, né? Ou, como a literatura internacional chama, de Online Dispute Resolution. E aí existem duas correntes, né, que são igualmente importantes, né, autores igualmente aí referenciados, né, e muito notáveis, né, na área, que dizem que tem uma primeira corrente, né, que diz que qualquer recurso, né, qualquer aporte da tecnologia, seja simplesmente uma troca de mensagens eletrônicas, seja simplesmente uma mensagem de aplicativo, algo mais simples que seja, né, pode ser considerado uma ODR, ou então, e aí a segunda corrente, né, que é uma corrente mais moderna, né, nesse sentido, que traz a perspectiva de que não é ODR, não é simplesmente eu ter um aplicativo para, né, fazer troca de mensagens eletrônicas. Isso poderia ser eles chamam de EADR, né,
ou seja, é uma resolução alternativa de litígios em forma eletrônica, simples, mas não é uma ODR. E aí a tecnologia, ela teria que ser sofisticada a tal ponto que ela mudasse o ambiente de interação entre as partes, em que a tecnologia tivesse um papel decisivo, né, nesse sentido, na solução de conflitos. E por isso que ela seria mais uma parte, né, porque ela seria um elemento, né, essa noção de que a tecnologia seria um elemento decisivo para a solução daquele caso, né, tamanho o papel que a tecnologia poderia influenciar, né. E aí, claro, né, que nós temos que pensar que existem diversos sistemas, né, e aqui pensando particularmente, né, na iniciativa privada, essa questão, por exemplo, de formulação de propostas de acordo, né, e até quando por exemplo, bancos, né, propõem um sistema de acordo, né, essas propostas, elas são feitas com tecnologias muito avançadas, né, e que conseguem compilar e juntar diferentes dados de modo que geram um relatório, um perfil, né, daquela pessoa, absolutamente, que nem às vezes a própria pessoa tem dimensão, né, daquelas informações, né, de tudo aquilo que ela representa. Então, nesse caso, né, realmente a tecnologia ela tem um papel mais fundamental, é um elemento decisivo, né, porque ela tem uma interferência na solução do conflito muito maior, né? Mas, enfim, essa é uma ideia que não é aceita, enfim, não é bem entendida assim, né, por todos os autores, né? Isso é uma discussão bastante ampla. E é particularmente a visão que eu trouxe aqui hoje, então, que é a visão que eu sigo, é que o uso de qualquer tecnologia, né, que esteja ali disponível para facilitar a solução do caso, ela pode ser entendida como ODR. Né? Então, é com essa perspectiva, qualquer plataforma, enfim, qualquer aplicativo, qualquer site em que seja possível uma interação entre as partes, ou as partes conversarem de alguma forma, né? Isso pode, sim, ser entendido como ODR. Né? Não sei se respondi, mas tentei. É bem esclarecedor. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat, né, Fernando? Não sei se gostaria de ler aí. Bruno, fica à vontade. Bom, eu vou ler, porque é uma provocação especialmente para a doutora Fernanda, que é do Rio, né? E isso não foi eu que perguntei, mas aqui os nossos convidados participantes estão perguntando qual a opinião da palestrante sobre o percentual tão baixo do TF2. Só lembrando que como o TF3 está em primeiro, né, a gente pode falar que não foi uma provocação minha, mas estão perguntando aqui por que o 2 está tão baixo. Olha, são diversos fatores que podem impactar nisso. Inclusive, quando nós analisamos aí o histórico do Justiça em Números, a posição dos tribunais ela também varia, tá? Nesse caso, eu trouxe os dados relativos a 2021, né? Ano base 2020, relatório de 2021, ano base 2020. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser, né, colocado. Então, a posição dos tribunais de ano para ano varia bastante. Tá? Com relação particularmente a essa posição do TRF2, né, são muitos motivos que podem impactar nesse sentido. Notadamente, né, você pode ter dificuldade gerada pela pandemia, né, com relação à implementação da conciliação e da mediação online, o baixo encaminhamento de casos, né, como eu até já falei, de alguns juízes à conciliação e mediação, né, até a adesão de algumas empresas à participação nessas semanas de conciliação e mediação, porque algo muito importante, né, que deve ser falado, e até no âmbito dos servidores e magistrados que atuam no âmbito dos SEJUSCs, essas semanas de conciliação, elas são verdadeiros desafios, né? E aí quem trabalha diretamente nessas áreas sabe disso. Porque não é uma necessidade apenas, né, de capacitação dos servidores, magistrados que vão estar ali mais de perto, mas especialmente, né, dos atores aí da empresa privada, né, sobretudo, ou das empresas públicas, que vão estar ali atuando nessas semanas de conciliação e mediação. Essas pessoas precisam entender o que são esses métodos, os que são esses meios, como se portar, né, qual é a postura que se espera,
estarem ali efetivamente com propostas, né, que possam contribuir com a solução daquele caso, e isso também é uma dificuldade, tá? Então, enfim, as variáveis, né, elas não são estimadas, né, pelo CNJ, não são colocadas ali de uma forma muito clara, mas algo interessante, por exemplo, de se acompanhar em termos de estatística, pelo painel, né, até de produtividade do CNJ, é possível acompanhar os Sejusques, né, e até os tribunais de uma forma mais detalhada, né? Mas, de todo modo, é importante destacar isso também, né, que eu até não havia mencionado em termos de cidadania, mas quando se fala na promoção da mediação e da conciliação, não é só o judiciário ou simplesmente os advogados que vão estar, ou os conciliadores e mediadores que vão estar ali participando daquelas sessões. A integração institucional ela é fundamental para que esses procedimentos eles possam dar resultados positivos, né? E nem sempre é isso que nós verificamos, e a Justiça Federal a gente sabe que tem uma dificuldade particular nesse sentido, que nem sempre os representantes dessas empresas que estão ali participando, que estão ali como representantes nesses acordos, eles estão imbuídos desse espírito, né, de solução do caso. Então, é algo também que precisa ser pensado. Esse não é só um desafio para o TRF2, mas para todos os tribunais, né? Claro, acho que é o grande desafio, vai oscilando até conforme o dirigente de cada instituição, né, de cada órgão. Vontade, Fernando, desculpe. Muito grato, Bruno. Nós temos aqui, doutora Fernanda, mais alguns participantes trazendo mensagens, elogios, comentários. A Juliana Katic comentando: se não fosse a justiça digital nesta pandemia, não teria sido possível prestar a tutela jurisdicional da forma impecável como foi. Outro comentário é que a conciliação e a mediação trazem um resultado mais rápido para todos os envolvidos. Maravilha. Comentários do Rodrigo: parabéns pela exposição. Fernanda Borges: muito bom. Cláudia S: parabéns, bem esclarecedora a apresentação. Aí há uma pergunta da Rosana S. Carvalho. Ela traz uma dúvida a respeito das atas da conciliação online. Ela diz aqui que as atas não são assinadas. Então, poderia haver uma impugnação ou uma contestação da parte dizendo que o acordo não foi naqueles exatos termos? Se a senhora já enfrentou algum problema nesse tipo ou tem notícia disso? Bom, agradeço imensamente por essa pergunta, né, porque foi algo que nos atingiu, né, no âmbito da FGV Mediação, essa questão. Nós lidamos com isso no início da pandemia, com relação a esses casos, né, de recuperação, que foi no âmbito do Tribunal de Justiça aqui no Rio, né, e aqui Justiça Estadual. Então, o que aconteceu foi que o tribunal, né, especificou que para esses casos, né, nesses dois casos foram iguais, a assinatura das atas seria por uma mensagem de acordo no chat, tá? Então, realmente, as partes não assinavam as atas, era realmente esse de acordo no chat, e aí vocês podem imaginar, né, que algumas partes não conseguiam dar o de acordo, que era preciso uma ajuda, né, ou o advogado auxiliava a parte, enfim. Então, algumas dificuldades aconteceram, mas isso foi combinado previamente com o tribunal, tá? Então, é muito importante isso, né, que os mediadores e conciliadores estejam alinhados, tá, com os seus sejusques, com o NUPEMECs, para que adotem o procedimento do tribunal, tá? E, nesse sentido, as sessões não eram gravadas, tá? Então, alguns casos, as sessões são gravadas, tá? De mediação e de conciliação no âmbito do TJ do Rio, mas, particularmente, nesses regimes especiais de recuperação, não foram gravadas, tá? Quando é gravada é mais fácil, né? Porque fica evidente o consentimento das partes, tá? Mas nós não enfrentamos nenhum problema com relação a nenhuma contestação com relação à assinatura das atas, tá? Até porque depois dessa escrita do de acordo, quando a parte não conseguia escrever, né, o que nós fazíamos? Ela escrevia num papel
e mostrava de acordo na tela, né? E com isso nós tirávamos um print, né? Então, o print era, de certa forma, uma prova, né? E aí, apesar daí do procedimento de conciliação e de mediação serem flexíveis, né? E até não ter essa questão tão evidente assim da prova, mas nós tirávamos o print, né, de tela, e aí ou do chat, né, ou da parte segurando essa folha escrito de acordo, tá? Então, o fato dela não conseguir acessar o chat, ou de repente não conseguir escrever, não era um obstáculo. Mas, então, de todo modo, nós, por isso, né, não tivemos nenhum caso, né, nenhuma intercorrência no sentido de nenhuma contestação quanto à ata. Tá? Então, isso é bem importante. Esse print pode ser uma solução. Tá? Muito obrigado, doutora Fernanda. Nós estamos sendo acompanhados ao vivo por 54 participantes nesse momento, e o evento está sendo gravado e vai estar sendo disponibilizado, né, no canal da Justiça Federal de São Paulo, no YouTube. Então, vai ficar acessível a todos, dentro das suas conveniências, né, para poderem assistir essa palestra tão significativa, tão importante para todos nós. Realmente são passos que estamos dando ao encontro de novos tempos, ao encontro do nosso futuro. E a senhora tem um papel muito importante de estar divulgando, de estar disseminando essas práticas com esse olhar compassivo, esse olhar humanizado, atento às políticas públicas de conciliação e mediação. Eu passo a palavra agora para seus comentários de encerramento ao Dr. Bruno Takahashi, anfitrião do evento de hoje. Dr. Bruno, por favor. Obrigado, doutor Fernando. Somos sempre anfitriões em conjunto, né? Não tem essa, não. Eu só queria agradecer novamente a doutora Fernanda pela brilhante explicação, né? Eu acho que uma coisa que fica, pelo menos para mim, que fica bem mais claro depois dessa brilhante palestra, é que a gente não deve ver a tecnologia como excludente, mas sim como um acréscimo aos serviços de justiça que a gente vem prestando. Então, às vezes a gente fica pensando assim, a justiça digital vai substituir a tradicional, não, ela vai acrescentar e vai aprimorar em relação àquilo que a tradicional, digamos, a presencial não poderia ter. Eu acho que a tendência das conciliações dos centros está sendo essa. Tem casos, por exemplo, a gente precisava ter deslocamentos de autoridades de Brasília para alguns casos mais complicados da Justiça Federal. Essas situações, eu acredito que até o uso do meio virtual facilitou, porque agora a gente consegue ter os dirigentes presentes. Só para ter uma ideia, a gente tem uma plataforma de conciliação da Covid, né, da questões de coronavírus, que a gente tem reuniões mensais com a Secretaria Especial da Covid, a Secovid, e o PNI. A regra é que a própria secretária participe, coisa que a gente não conseguiria se demandasse o deslocamento. Então, eu acredito que essa visão que a gente vai carregar dessa pandemia, espero eu, na pós-pandemia, que a gente tem uma ampliação pela tecnologia, não uma briga, né, que não tenha, como a gente vem falando em várias palestras, a gente sempre volta nisso. A gente espera que a gente também tenha um consenso assim, com a tecnologia e a gente não fique nesse choque de pessoas que, às vezes, são contra a evolução ou que são são por demais favoráveis a uma evolução com a extinção do passado, ou pessoas que ficam tanto no passado que não estão dispostas a olhar para o futuro. Eu acho que essa visão também ficou bem clara na palestra. Eu agradeço bastante por ter aceito o convite, por ter compartilhado esses conhecimentos que, para mim, são grandes novidades, assim, numa área nova. Muito obrigado, professora Fernanda, e vejo que tem muitos elogios aqui também no chat para a gente transmitir. Obrigado. Gostaria de corroborar as palavras do Dr. Bruno, que para mim também foi uma aula que me permitiu grande aprendizado e um despertar para um tema tão relevante e que ainda é muito novo para todos nós. Eu gostaria de trazer mais alguns elogios à palestra de hoje, doutora Fernanda. O Eduardo Silva Souza comentou: gostei muito. Valéria Valentim disse: excelente palestra, parabéns. Que o Brasil um dia consiga chegar perto do modelo implementado na França. Acredito que antes teremos que investir mais na educação e unificar nossos sistemas. O Robert Wagner Conceição Simões mencionou: ótima palestra, parabéns. Lúcia Guimarães: excelente palestra, muito clara a apresentação, dados muito importantes que ajudam a refletir. Tendo em vista o adiantado da hora,
em respeito, né, ao nosso combinado em relação ao tempo, eu peço a compreensão dos demais participantes e não vou mais trazer perguntas, né? Mas, de qualquer forma, eu, em nome da organização do evento, e juntamente com o Dr. Bruno e tantos outros colegas juízes e servidores que estão atuando nesse treinamento, né, de formação de capacitação, perdão, continuada, gostaríamos de ter a senhora novamente conosco, doutora Fernanda. As portas aqui da Justiça Federal de São Paulo estão sempre abertas, as parcerias são muito importantes, como a senhora mesmo mencionou agora, nessa última intervenção, né, a formação de uma rede de parceiros, tanto dentro do Poder Judiciário, mas também com os demais atores do sistema de justiça, órgãos públicos e privados, envolvendo toda a sociedade civil nesse tema que não há como evitar em nossa caminhada, né? É realmente um momento de olhar para essas transformações de uma forma positiva, como trouxe o Dr. Bruno, e natural. É um momento de evoluirmos, de trazermos um aprimoramento para o sistema de justiça tradicional. Então, doutora Fernanda, eu gostaria agora, em nome de toda a organização, e principalmente da equipe de servidores que faz todos esses eventos acontecer, gostaria de passar a palavra à senhora para seus comentários finais, por favor. Bom, doutor Fernão, doutor Bruno, todos os servidores, agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje. Fico à disposição, deixei até os meus contatos nos slides. Agradeço muito pelas perguntas que me foram feitas, né, pelas reflexões trazidas, e fico à disposição, muito feliz por estarmos juntos aqui hoje, refletindo sobre esse tema, que é um assunto que particularmente me interessa bastante, me move bastante. Então, agradeço imensamente a oportunidade. Seja sempre muito bem-vinda, doutora. Temos muito para aprender juntos. E juntos nós somos mais fortes. Doutor Bruno, muito grato mais uma vez pela oportunidade, pela fidalguia, pelo companheirismo. Agradeço a todos os servidores, a todos os colegas que participaram até agora conosco, ao vivo, deste evento. O evento vai ficar gravado, então, como já foi dito, e disponível no YouTube. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Obrigado.